Irmão, sabe o que acontece? Ó, o Espírito Santo está longe. Que a Bíblia diz que é o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Se você tem uma voz fanhosa, você tem que falar, meus irmãos, não preso, é isso que você tem que fazer. Não importa que o pessoal vai sofrer. Você tem que ser real. Mas tentar mudar, né? Os irmãos sabem a história daquele irmão que colocaram nele voz de trombone. Quando ele cantava, o auditório desse aqui para ele era pequeno. Quando ele cantava, ele sobrepujava todo mundo com a voz. Então lá na congregação que ele frequentava, então tinha o irmão que ensaiava o coro. Então o coro, você sabe, tem que ensaiar o tenor e tal, o contralto, o soprano e o baixo, aquela coisa, todo mundo com a voz certinha, né? Ninguém pode desafinar, aquela coisa toda, né? E o irmão, quando ele cantava na congregação, que ele soltava a voz, então aqui desafiei, pior que era desafinado. A voz forte e desafinada. Aí o regente do coro um dia chamou o pastor e falou, pastor, me ajuda aqui, pastor, porque olha, a gente ensaia aqui a semana inteira com maior dificuldade, para sair tudo bonitinho, vem o irmão da voz do trombone, mas estraga o trem todo e tal. Aí o pastor, tá bom, eu vou falar com ele. A cidadezinha do interior, lá no salão de culto, as janelas são baixinhas assim. A janela bem baixinha, né, para poder ventilar aquela coisa todinha. O pastor foi lá com o jeitinho, ô irmão e tal, olha, está acontecendo um problema, não sei, eu peço que o irmão não fique ofendido, mas se o irmão puder nos ajudar. E eu queria pedir ao irmão o seguinte, o irmão senta mais atrás, e quando você cantar, vira a sua boca para a janela. Aí pode cantar à vontade, porque o som vai sair por lá de fora, né? Aí a passarada todinha vai fugir, vai desaparecer. Na redondeza não tem passarinho, porque ninguém vai aguentar ouvir. Aí irmão, aquele irmão era humilde, ele conhecia o Senhor e ele começou a cantar desse jeito. Mas aconteceu uma história no dia. É que o regente do coro chegou atrasado para uma reunião. E quando ele vinha bem ao longe, ele estava ouvindo a voz do trombone. Aí ele começou a prestar atenção assim, o irmão está cantando e está obedecendo, está com a boca para a janela, eu estou satisfeito, né? Maravilha. Mas à medida que ele foi aproximando, ele começou a olhar o rosto daquele irmão. E ele viu que aquele rosto estava banhado de lágrimas. 7 vezes ela aparece. E isso, meus irmãos, é uma figura do Espírito Santo. 7 na Bíblia é um número perfeito. É o Espírito Santo dizendo, olha, a obsessão e a irrealidade desse povo é completa. 7 vezes. Deus fala uma coisa, o povo responde outra. E meus irmãos, porque eles não deram ouvidos, porque eles não obedeceram, porque eles não consertaram seus caminhos, eles se transformaram nos fariseus dos dias de Jesus. E quando o Senhor Jesus veio, como eles foram pedra de tropeço para que a vontade de Deus e o propósito de Deus fosse realizado no meio do seu povo. Então, meus irmãos, essa é a chamada do Senhor para nós. Hoje, nós estamos aqui. Não adianta se nós reunimos um local onde não tem placa, onde não tem pastor, onde você não dá dízimo porque você não está debaixo da lei. Não importa isso. Se a sua vida continua ainda sem restauração espiritual. O importante é a nossa vida, é a restauração da nossa vida. Deixa-me só mostrar para os irmãos, aqui nessa folha, nós mencionamos que no livro de Neemias, a primeira coisa que Deus restaura são os utensílios. Meus irmãos, a primeira coisa que o Senhor precisa restaurar são os utensílios. Você pode ver que o rei Ciro ele mandou tirar todos os vasos, todos os cálices, tudo aquilo que era do templo do Senhor, que estava no templo do Deus deles, como o nosso irmão explicou aqui para nós no primeiro dia. Quando alguém conquistava outra nação, eles levavam todos os seus objetos de culto para mostrar que o Deus daquele povo estava aprisionado agora dentro do poderio deles. Mas agora, Ciro faz com que todos aqueles utensílios sejam devolvidos. Isso está em Esdras capítulo 1, de 7 a 11. Agora eu pergunto aos irmãos, você sabe o que é esse utensílio? O que é esse vaso? Nós lemos aqui ontem. Paulo disse, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas vasos também de madeira e de barro. Nós somos esse vaso. Quando Paulo foi chamado, o Senhor Jesus disse para um dos seus discípulos, ele disse, este é para mim o quê? Um vaso escolhido. Um vaso é para conter o Senhor, para conter a vida do Senhor. E você sabe o que aconteceu lá no livro de Daniel, capítulo 5? Há um rei chamado Belsazar. Ele estava embriagado e já estava alto pelo vinho, e na sua incredulidade, na sua afronta a Deus, ele disse, realmente vamos afrontar esse Deus de Israel. Traga os cálices,
traga os vasos do templo e nós vamos começar a beber em cima desses cálices. Na mesma hora a mão apareceu na parede dizendo: pesado foi o teu reino. Poder seja utilizado pelo mundo e por Satanás. Então a primeira coisa que acontece no livro de Esdras é a restauração dos vasos. Então isso eu coloquei para os irmãos como sendo a nossa consagração da nossa vida a Deus. Você já consagrou sua vida a Deus? Você já disse: Senhor, o Senhor me comprou por um alto preço. O Senhor pagou o preço de sangue. Eu não sou mais meu, eu sou teu. Faça comigo como o Senhor quiser. Você já fez isso? Se você não fez, irmão, então a sua vida não tem. Deus não tem como trabalhar na sua vida. Ele não pode trabalhar na sua vida. Você tem que se oferecer voluntariamente para Ele. Muitas vezes os nossos sonhos, nossas ambições vão desaparecer, não vão se cumprir. É como aquele homem que tinha um boi muito conhecido na redondeza, né? Vamos dizer que ele se chamava Barnabé. E um dia os seus vizinhos sabiam que aquele boi era um boi forte, trabalhador. Todo mundo tinha inveja daquele animal. Um dia ele chegou e lá estava apenas um monte de cinzas em cima do altar. E aquele vizinho perguntou: o que você fez? Ele disse: eu sacrifiquei o Barnabé. E aquele vizinho ficou maluco: você é doido? Você pode fazer uma coisa dessa, sacrificar um animal desse? Que prejuízo tremendo, eu poderia te pagar tanto e tanto e tanto. E aquele homem respondeu: sim, para os homens só podem ver as cinzas, mas um cheiro suave e agradável subiu até as narinas de Deus. Meus irmãos, isso é consagração. Consagração é quando você coloca a sua vida no altar e você se oferece a Deus e você permite que você seja queimado. O irmão Otmani era uma pessoa na escola dele que os seus professores tinham maior esperança na vida dele, crendo que ele seria um grande homem na China. Mas ele abandonou tudo para servir o Senhor. E um dia, com a sua vida cansada, abatido, doente, ele encontra com um dos seus professores. E aquele professor olhou para ele e perguntou: você é Nito Shen? Ele disse: sim, sou eu. Ele disse: mas o que você fez com a sua vida? E o chamou para o lado, chamou para tomar um cálice de chá num restaurante. E os dois assentaram. Aquele homem olhava para ele e disse: mas o que você fez? Quem é você? E disse: naquele momento ele sentiu tanta tristeza. Puxa vida, será que eu não fiz alguma coisa errada? Esse homem é um homem entendido. Ele está dizendo que eu poderia ser um grande homem na China, mas eu abandonei tudo para ser apenas um servo de Deus, obscuro, escondido, sem ninguém saber quem eu sou. Não tenho dinheiro, não tenho bens, não tenho propriedade. Mas ele disse que foi a primeira vez na vida que ele experimentou o que era ter o Espírito da glória de Deus repousando sobre ele. Uma pessoa totalmente queimada. Meus irmãos, aquela mulher que chegou e quebrou um vaso de alabastro com um unguento precioso que valia 300 denários, quase o salário de um ano de um trabalhador. Ela quebrou aquele vaso, derramou um unguento na cabeça de Jesus. E Jesus disse: onde for pregado esse evangelho, será anunciado o que essa mulher fez. Mas o Judas está do lado, ele disse: para que esse desperdício? Você ungir o Senhor da glória com aquilo que é mais precioso para você. Para o Judas é desperdício. Mas Jesus depois ele disse: Maria me ungiu por antecipação. As outras Marias prepararam os ungüentos e domingo de manhã correram para o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, o que aconteceu? Ele não está. Ele não está mais aqui. Vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos. Ele não está mais aqui. Meus irmãos, o momento vai chegar quando o Senhor Jesus vai nos mostrar as suas mãos e os seus pés. Vai nos mostrar a sua fronte com a coroa de espinhos, o seu lado que foi rasgado. E talvez ele vai cantar para nós: morri na cruz por ti. O que fizeste tu por mim? E não haverá mais tempo. Agora é o momento. É o momento da consagração. É o momento da entrega da nossa vida para o Senhor. É o momento de nós colocarmos o nosso Isaac sobre o altar. Meus irmãos, Deus sabe. Muitas vezes Ele pede de nós aquilo que é mais caro para nós. Quando Ele pede: eu quero o seu Isaac, eu quero que você coloque o seu Isaac sobre o altar. Ele sabe que quando nós colocamos o Isaac sobre o altar, Isaac é o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro? Aí está o nosso coração. Quando nós colocamos o Isaac sobre o altar, nosso coração vai atrás do nosso tesouro. Nós ofertamos ao Senhor, nosso coração vai atrás. Meus irmãos, se isso não acontecer conosco, nós estamos fadados a viver a mesma experiência. Voltamos
criamos tanto problema, criamos tanta inimizade, tantos irmãos que são nossos inimigos, porque nós queríamos obedecer ao Senhor, que nós não queríamos realmente continuar numa divisão onde os filhos de Deus não são reconhecidos na sua totalidade. Mas hoje nós estamos muitas vezes numa situação pior do que aqueles que ficaram na Babilônia. Essa é a experiência do livro de Neemias, essa é a mensagem do livro de Malaquias. Por isso o Senhor está preparando um grupo de pessoas. Ele não tem mais esperança com a igreja toda. Será que nós vamos ser considerados dignos de estar entre o filho varão que nós cantamos aqui hoje? Podemos estar numa reunião, de repente, quando você olha para o lado, o irmão desapareceu. O outro irmão desapareceu. O pregador pode estar falando e continua falando, mas o arrebatamento já aconteceu. Que coisa triste, irmão. De repente você procura daqui, procura dali, que alguns irmãos sumiram. Durante uma conferência, os irmãos desapareceram. O Senhor deu início à sua vinda. O filho varão foi levado e os outros ficaram para trás. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o Filho do Homem. Meus irmãos, que o Senhor realmente nos impressione com essa palavra, de que o que Ele está fazendo agora é para que o Senhor Jesus possa voltar, visto que a igreja está toda dividida. O Senhor não tem mais o seu lugar, como a arca não tinha lugar mais no tabernáculo do Antigo Testamento. Deus está criando um grupo chamado de vencedor, de filho varão, onde a arca tem o seu lugar de preeminência. Quando isso acontecer, meus irmãos, quando esse grupo for completado, então a situação vai mudar. Esse grupo vai trazer o Senhor Jesus de volta para a terra. E então nós vamos ver estabelecido na terra a vontade do Senhor. Ele disse que nós devemos orar: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. O Senhor